Oh, Olá! Tudo bem, querida? Boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Estamos com muitas atividades para o mês da mulher. Acho que esse é um assunto super válido. Como você disse hoje no Story, quem é que não vai passar por essa tal menopausa, né? Todas nós vamos passar de um jeito melhor ou de outro, com mais oportunidades e possibilidades de tratamento ou com menos. Mas eu costumo dizer que informação é a base para qualquer tratamento. Então, independente da gente poder tratar, querer tratar, a gente com informação a gente consegue ter muito mais recursos, né? Para poder ter uma boa qualidade, passar pela menopausa bem. Ótimo. Deixa eu primeiramente dar boa noite. Muito obrigada por ter aceito meu convite. Imagina. Doutora Natasha é médica pessoal e eu estou passando essa fase, então eu falei, como não tratar esse assunto aqui para nossas mulheres, né, que nos acompanham, e é um assunto tão importante. E primeiro te apresentar a doutora Natasha. A doutora Natasha é ginecologista especializada em saúde da mulher, na menopausa e sexualidade. Tudo que a gente tem muita dúvida e sempre quer fazer perguntas, né? E como esse canal aqui é aberto até para os nossos colaboradores também, doutora Natasha, às vezes eles não têm, né, essa opção de ter um médico que entenda desse assunto, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante trazer esse assunto, porque a gente passa por isso e às vezes nem sabe. Eu mesmo comecei minha foi precoce, então eu achei que não era, deixei passar um pouco tempo demais, e daí a gente já conversou, mas tem um monte de perguntas aqui que eu vou fazer, que são mais de quase 30 perguntas. Não sei se não, porque tem 60 minutos que o Instagram deixa a gente fazer a live. Na verdade, Pri, assim, ó, obrigada, é uma honra, na verdade, participar e ser tua médica pessoal. Existe muito preconceito com a menopausa. Então, muitas vezes, quando a gente começa, alguém fala, isso aí não é sintoma, não é? A gente acaba achando que menopausa está associado com velhice e ninguém quer ficar velho, então a gente passa batido, né? Mas falar da menopausa, o ginecologista é um médico treinado para falar, mas a menopausa, a nossa população vem ganhando anos, né? Então a gente passa muito mais tempo, às vezes, na fase de pós-menopausa do que na fase de período reprodutivo. E são tantas as coisas, tantas as informações que a gente tem dentro da ginecologia, que a menopausa sempre ficou como se fosse, é normal, muitos colegas ainda dizem assim mesmo, agora é só ladeira abaixo, e era isso, e tem que aguentar. E, na verdade, hoje a menopausa virou uma subespecialidade, a ginecoendócrina é uma subespecialidade que trata a menopausa, e eu tive muito prazer e tenho quase um compromisso, assim, de aprofundar nessa fase, levar informação, porque quem passou por isso e quem acompanha, quem vive com a menopausa, a gente falou no dia que a gente combinou essa live, né? Não é só a mulher que sofre, é toda a família que passa por isso. Quantos casamentos desfeitos, quantos atritos entre pais e filhos, quanta vida sexual que vai sendo deixada à mercê. Então, a saúde da mulher na menopausa, ela merece uma atenção especial, uma atenção especializada. E se a paciente tem informação e o médico, infelizmente, pode acontecer, falar, é assim mesmo, aguenta, troca de médico. Não é porque é particular ou do SUS, é porque é capacidade, é querer melhorar o paciente. Então, se acontecer isso, vocês já têm informação suficiente para buscar ajuda. Vamos às perguntas, Pri. Vamos, tem muitas perguntas. Eu fui selecionando aqui para a gente começar. Ó, a primeira pergunta é assim, ó, tem um período ideal para iniciar tratamento para a menopausa? Tem. Existe o que a gente chama de janela de oportunidade, que é a melhor fase para começar o tratamento, considerando o tratamento hormonal e considerando a melhora de vida como um todo. A menopausa, ela acontece quando a gente está um ano inteiro sem menstruar. Só que até que isso de fato aconteça, pode ser que a gente fique 5, 6, 8 anos sofrendo pequenas alterações de humor. Eu acho importante a gente falar isso, porque senão quem está ouvindo acha que tem que esperar parar de menstruar.
E não tem que esperar. Quando a gente começa a perceber sintomas de mudança de humor, de um cansaço que não se justifica, a vida sexual começa a ficar mais desinteressante, a gente começa a ter menos vontade, menos prazer, aumenta o peso, não é toda gordinha que vai arrumar hormônio. Mas assim, a gente nota uma mudança na composição do corpo, né? A gente começa a ficar com a cintura mais reta, o abdômen começa a aumentar. Fala, eu sempre fui magrinha, mas a gente vai mudando a estrutura do corpo. O seio começa a aumentar, os braços começam a aumentar. O sono é um sintoma muito precoce. Então a gente começa, dorme, mas acorda a cada pouco. E aí a gente sempre justifica. Mas eu tô dormindo mal porque meu filho me dá trabalho. Eu não tenho interesse sexual porque eu já tô casada há muito tempo. A gente vai sempre justificando. Quando acontece de vir o calorão, é um calor que vem, pode ser de dia, de noite. Começa um calor que quase sempre é da cintura para cima, mas tem pacientes que reclamam nos pés. O fato é, vem um calor, esse calor me irrita, me deixa nervosa e depois ele vai passando. Para isso, as pacientes não têm desculpa. Quando acontece isso, elas falam, é menopausa mesmo. Então, como tu falou, a gente começa tendo umas mudanças, mas a gente não acredita. A gente justifica por outras coisas, né? Então, a melhor hora de tratar é lá quando eu começo a perceber esses sintomas. É tempo de tratar quando já estou dentro da janela de oportunidade, que é até 10 anos depois que eu parei de menstruar ou até os 60 anos. Essa é a melhor época. Não quer dizer que depois disso a gente não trate, né? Mas a melhor época de tratar é logo que começa. Por quê? Porque a gente acha que menopausa é só sintoma. E, na verdade, não são só sintomas. A gente tem um envelhecimento físico junto. Então, resseca olho, boca, vagina, o osso começa a ficar mais fraquinho, aumenta risco de colesterol, de diabetes, de AVC, de infarto. Então, quando eu começo o tratamento de maneira precoce, além de eu me manter bem, né, clinicamente falando, eu consigo minimizar os efeitos deletérios da menopausa. Então, acho que eu sou comprida na fala, mas acho que eu consegui. É isso. Doutora, eu mesmo comecei quando começou os calorão, que eu falei, né? Que a gente não quer. A gente é muito nova, né? Não é. A minha mãe teve mais nova também. A minha irmã teve mais nova, ficou preocupada agora, disse que vai até fazer as consultas que ela mora fora, porque assim, não tem idade. Às vezes pode vir antes, né? E aí, quando tu vem alguns sintomas que são muito diferentes do que eu. Aí que tu fala, eu vou procurar uma médica, porque eu não tô legal, né? Vamos esclarecer o que é precoce, o que é ser cedo, né? A maioria das pacientes chega para mim e fala, foi cedo, foi cedo. Cedo é quando é antes de 40 anos, tá? Antes dos 40, a gente fala que é precoce. E quando eu tenho paciente que começou a sentir os efeitos da menopausa com 25 anos. É extremamente precoce. Então, assim, não é a regra. São raros esses casos. Mas, principalmente, quem começa antes dos 40, é obrigatório, praticamente, é mandatório que esse tratamento seja instituído. Porque o prejuízo dela vai ser muito maior do que quem começou, por exemplo, aos 55. A idade geral que se começa, que se sente os sintomas da menopausa é entre 45 e 55 anos. Tá? Ótimo. Como saber se entrei na menopausa? Bom, eu costumo dizer que muito mais importante do que saber se entrou na menopausa é perceber se eu estou entrando no climatério. Climatério é essa transição que eu falei, que começa com esses sintomas e termina lá quando eu efetivamente estou um ano inteiro sem menstruar. Então, se eu já estou há um ano sem menstruar, parabéns, você está na menopausa. Doutora, você está louca me dando parabéns? Sim, é sinal que você está viva, é sinal que a gente está entrando em mais uma fase. A gente tem que parar de olhar a menopausa como sendo um fardo, um sinal de velhice. Agora agora eu fiquei seca. Não, é mais uma fase e a gente pode descobrir uma fase maravilhosa, porque a gente acaba se livrando também de outras coisas, né? Eu não vou ter mais TPM, eu não vou ter mais cólica, eu não vou ter mais menstruação, eu não vou ter mais preocupação de engravidar. Então, tudo na vida,
existe a lei da compensação, né? E para quem, a Janaína, no meu Insta, me mandou uma pergunta que diz assim, como saber... Não foi a Janaína, aqui, ó, a Vanessa. Quem usa Mirena? Como saber se está na menopausa? Então, para aquela paciente que não tem como avaliar o sangramento, ou porque tirou o útero, quando tira o útero não entra na menopausa automática, só se tirar os ovários, tá? Quando usa um método que não menstrua por qualquer motivo, um Mirena, um implante, enfim, ela vai perceber pelos sintomas. Então, o fato de eu estar menstruando ou não, ele precisa vir acompanhado de algum sintoma. Praticamente 1% da população, ou até menos, vão passar pela menopausa sem ter nenhum sintoma. Olha, são muito poucas. Mas se esse for o seu caso, parabéns em triplo, porque aí tá tudo certo. Mas a grande maioria das mulheres, mais de 95% das mulheres, vão apresentar sintomas. Em 88% das vezes, esses sintomas são importantes, ou seja, altera a qualidade de vida da paciente. Tá. Reposição hormonal faz aumentar o peso? Essa pergunta veio muito. Na verdade, a menopausa faz aumentar o peso. Quando a gente entra nessa fase de mudança de hormônio, como eu falei antes, a gente percebe que o corpo muda. A gente passa a ter acúmulo de gordura onde não tinha. Então, quem era magrela, fala, nossa, eu sempre fui magrinha. Cria uma barriguinha do além, assim, aparece. Aquela que a vida inteira lutou com peso, parece que a gente fica mais gordinho. Então, a menopausa, por si só, muda o nosso corpo. Se a gente for pensar na idade em que isso acontece, quase sempre é uma idade que a gente também está mais tranquila, que a gente já sabe apreciar uma boa comida, que a gente quase sempre é uma cultura, né, do ser humano de maneira geral, independente do estado que a gente esteja, recompensar emoções com comida. Então, se estou triste, eu como. Se eu estou chateada, eu como. Então, pensa, uma pessoa que começa a dormir mal, a ficar mais deprimida, a ficar cansada, é difícil ela não compensar. Então, a menopausa aumenta o peso. Bom, então acabou, eu vou ser gorda? Não. Eu preciso trabalhar mais. É como se eu tivesse que ter um esforço maior. Mas, independente de estar na menopausa ou não, o equilíbrio entre exercício e boa alimentação é que vai fazer eu estar no peso ou não. Geralmente, quando eu ajusto os hormônios dessa paciente, ela volta a ter condições de manter seu metabolismo bem. Então, se hormônio engorda? Não, hormônio não engorda. Às vezes, dependendo do que eu tô, né, entre o meu exercício e a minha alimentação, ele ajuda a emagrecer. Olha aí, é verdade. E a gente vê umas diferenças mesmo. Eu sempre meu peso foi mais para a parte de baixo, né? E aí, quando eu comecei na menopausa, que eu reparei as gordurinhas aqui onde eu não tinha. Então, isso a pessoa também já pode ver que muda mesmo no corpo, tá entrando na menopausa. É muito E uma coisa bem interessante é que esse aumento das gordurinhas localizado na barriga aumenta a circunferência abdominal. Circunferência abdominal é essa linha que a gente tem, né? Quanto maior a circunferência abdominal, maior o risco de doença. Porque é uma gordura visceral. Então, quase sempre aumenta a glicemia, aumenta o colesterol, aumenta a gordura no fígado, aumenta o risco de infarto de AVC. Então, não é só uma questão estética. Existe uma questão de saúde por trás desse aumento da gordura abdominal. E eu já vou me adiantar, que eu acho que é uma pergunta que deve ter aparecido muito também. Alguém colocou aí se hormônio dá câncer. Hormônio não causa câncer. O hormônio, ele alimenta alguns tipos de cânceres hormônios dependentes. Por exemplo, o câncer de mama, de endométrio, que é a parte de dentro do útero, e de ovário. Então, quando eu já tenho uma propensão, eu já tenho uma alteração e eu uso hormônio, eu estou alimentando aquilo. Então, por isso que antes, se a gente for na farmácia, a gente compra hormônio sem receita. Mas isso não pode, tem que ser desencorajado. Hormônio é um tratamento médico que deve ser acompanhado. Então, antes de começar a fazer uso de hormônio, a gente tem que ir no médico, tem que revisar a mama, útero, os ovários, fazer o preventivo, ver como é que está o fígado, fazer toda uma revisão.
E aí vai ser uma dose individualizada, né? Eu sempre costumo dizer que a gente precisa responder 3 coisas importantes. Primeiro, se vai usar qualquer tratamento, por quê? Você precisa. Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Eu vou usar para não engordar. Não é para isso que a gente trata. Eu vou usar para evitar de ficar velha. Não, todas nós vamos ficar. A gente tem causa, motivo, razão para começar o tratamento. Então, eu tenho que responder. O que essa paciente precisa que eu preciso de tratar? Segundo, que é junto ao médico, o que ela pode usar? Então, hormônio vai causar câncer? Hormônio vai subir a pressão? Hormônio... Não, gente, hormônio é para trazer qualidade de vida de volta. Então, fazendo toda essa revisão, o médico vai dizer se você pode, considerando se você é hipertensa, se você é obesa, se você é sedentária, se você fuma, que são características, né? A gente acha que tudo é culpa do hormônio. E seu histórico familiar, né? E se você pode usar, se você precisa e se você pode, ninguém vai te enfiar hormônio goela abaixo. A gente vai perguntar, você concorda com o tratamento? Você quer o tratamento? Então, preciso, pode e quer. Para mim, são 3 perguntinhas básicas que evitam que a gente trate de maneira errada ou desnecessária a paciente que está em menopausa. Agora, o hormônio, ele também protege. Câncer de intestino, por exemplo, diminui o risco quando a gente repõe hormônio na menopausa. Então, tudo tem aquela famosa zona de equilíbrio que a gente tem que buscar. Equilíbrio, verdade. Doutora, eu vi ali uma pergunta um pouquinho antes, que a pessoa que está vendo ali falou, eu engordei muito, isso me deixa triste, né? Aí essa é uma pergunta até minha, né? Porque a gente conversou um dia, saiu esse assunto também. A gente pode desencadear depressão na menopausa? Sim. Inclusive, tem alguns colegas psiquiatras que eles fazem um rastreamento hormonal antes de instituir o tratamento, porque confunde. A depressão, ela é muito subjetiva. Então, eu não tenho nenhum exame que me diga, isso é depressão. Eu preciso ir descartando situações. E na menopausa, como altera o sono, altera o humor, a gente pode ter mais tendência à ansiedade, síndrome do pânico. Então, realmente vai chegar uma hora que o médico, o psiquiatra que está acompanhando ou o ginecologista vai dizer, olha, a gente precisa olhar o outro lado. Se é o ginecologista, pode estar cursando com uma depressão, e se é o psiquiatra, a depressão pode sim, e é muito comum não ser uma depressão propriamente dita, ser essas alterações hormonais que vêm antes. Tá. Por que acontece esse aumento de temperatura corporal quando a mulher está em pausa? Que pergunta boa. Então, quando a gente está entrando na menopausa, o nosso ovário começa a parar de produzir estrogênio. O organismo entende que já não é mais hora de gestar, né? Que a gente vai envelhecendo, vai acabando os óvulos e a gente vai deixando a produção de estrogênio. O estrogênio é um hormônio que regula também o nosso sistema de temperatura corporal, nosso sistema termorregulador. No hipotálamo, hipófise, que são glândulas que a gente tem no organismo. Então, quando o estrogênio começa a cair, a gente começa a ter vasoconstrição. A gente tem picos, ondas. É como se a gente tivesse uma avaria no nosso sistema de temperatura corporal. Por isso que, quase sempre, mesmo durante o tratamento, quando a gente passa por uma situação de muito estresse, de nervoso, a gente ainda sente aquela mudança de temperatura, né? Esse aumento de temperatura costuma ser de 4 graus. A gente sente essa temperatura subir. Algumas mulheres vão ficar vermelhas, algumas mulheres vão ficar suando, sua cabelo, gruda, e depois essa temperatura cai. Então, quase sempre é uma sensação de calor, seguida ou de um arrepio ou uma sensação de frio. À noite, é muito característico. Tira a coberta, bota a coberta. Tira a coberta, bota a coberta. E existem, geralmente, isso se dá em alguns segundos, eventualmente até minutos, mas existe na literatura relato de pacientes que ficam quase meia hora, 40 minutos com a sensação de calorão. Geralmente é transitório, por isso que a gente chama de fogacha, como se fosse um fogo e que volta. Essa
fundamental fazer exame para diagnosticar? A gente já até falou, né? Então, para diagnosticar, quase sempre é clínico. Eu consigo suspeitar, mas eu preciso ver se não tem outra causa. Por exemplo, a Adriana mandou no meu Insta. Eu tô sem menstruar e tenho ondas de calor. Pode ser uma menopausa precoce? Pode. Mas aí ela disse embaixo, eu tenho 20 anos. Gente, qual a probabilidade de uma menina de 20 anos ter uma menopausa precoce? É muito pequena. Então, pode ser medicamento que ela esteja usando, pode ser hipertiroidismo, existem alterações da tireoide que causam também alterações de calor. A própria síndrome do pânico pode dar a sensação de calor. Então, os exames, eles vêm para complementar o diagnóstico. Hormônio para definir que está em menopausa. Mas ele ajuda a complementar, a confirmar o diagnóstico. Ah, tá. Aqui tem uma reposição hormonal. Pode causar mioma? Minha mãe teve, diz a pessoa aqui. Mioma é um tumor do útero, benigno e hormônio dependente. Quase sempre, quando a gente está na fase que antecede a menopausa, o nosso organismo, ele desregula. Eu costumo dizer que é igual uma empresa. Quando a gente está começando a entrar no prejuízo, o que a gente faz na empresa? A gente corre, faz promoção, faz ações, revê, para que aquilo se reverta. O nosso organismo, quando os ovários estão dando sinal de falência, ele tenta compensar. Então, é muito comum, antes da menopausa, a gente ter uma situação que chama predominância estrogênica, que é quando eu tenho não é excesso numérico, mas é quando o estrogênio aparece mais. A minha progesterona cai, um tipo de hormônio, o estrogênio aparece mais. No laboratório ele está até normal, mas no organismo ele marca mais presença. Então, a gente começa a ter aumento da chance de mioma, de adenomiose, que também é uma alteração do útero, maior sangramento, maior TPM. Aí as meninas falam assim, eu tô longe da menopausa, porque, nossa, eu voltei a ter TPM. Eu tô super longe da menopausa, porque eu tô sangrando mais do que quando eu era mocinha. É um sinal de que a coisa tá começando. Então, o hormônio, se for mal administrado, ele pode favorecer o mioma. Mas quase sempre é uma situação que não tem uma relação direta com a menopausa. Ele costuma acontecer antes, tá? E é muito comum. É muito comum nas mulheres. Então, é comum, às vezes, as pessoas falam, minha mãe teve, eu tive. Sim, mas é que muitas mulheres têm. Claro. A menopausa afeta a libido sexual? Muito. Meu Deus. Muito. Mas tudo afeta a libido sexual. Então, vamos lá. Se a gente tá de cabelo branco, afeta. Se a gente tá mais gordinha e a gente não tá se gostando, afeta. Se a gente tá sem dinheiro e com problema e com dívida, afeta. Se o marido tá roncando, afeta. Se ele me trata mal, tudo afeta. A questão é, na menopausa, além de tudo isso contribuir para piorar a libido ou melhorar, eu não tenho resposta sexual. Então, muitas vezes, o interesse pode não estar tendo já faz um tempinho. Mas quando a gente começa a ter relação, aquilo, sabe, parece que não faz muito sentido. A gente começa e não vem a resposta. Fica mais difícil ter prazer. Eu costumo dizer que é muito esforço para pouco lucro. Então, a gente fica, eu tenho que comparecer, vamos lá. E qualquer coisa, passou um mosquito, eu desconcentrei. E a gente começa a ter também mais dificuldade em atingir o orgasmo. Então, e a vagina também vai ficando mais seca. Então, assim, eu não tenho vontade porque não tá mais tão bom, porque tá me incomodando, ou só pela menopausa. É um processo cíclico que uma coisa vai levando a outra. Agora, independente de usar hormônio, é possível manter a libido alta. Mas para isso, a gente precisa ter mudanças comportamentais, a gente precisa erotizar a mente, a gente precisa trabalhar a questão sexual como casal. Quando a gente espera que o desejo venha assim, do além, na cozinha, preparando a janta, nem antes, nem depois da menopausa. É verdade. Os sintomas podem melhorar naturalmente? Podem. Mas
eu não sei qual o custo disso. Em que sentido? Tem mulheres que têm 2 anos mais intensos e depois vai amenizando. Tem mulheres que há 5 anos sofrendo. Tem mulheres que há 10 anos sofrendo. Outro dia eu atendi uma paciente que quando ela veio no consultório, ela chorou. Ela disse assim, sabe quanto tempo que eu estava mal? 20 anos. Eu quase chorei com ela. Então, assim, é isso que você quer? Quanto tempo a gente tem pela frente? Eu não tenho nenhum exame que me diga você vai melhorar em 1 ano, em 2, em 5, em 10. Então, a ideia é que a gente viva bem enquanto a gente está vivo. Ótimo. Mulheres com menopausa param de menstruar para sempre? Sim, e essa é uma pergunta bem importante. Por quê? Quando é menopausa, vamos considerar, para eu usar a palavra menopausa, tem que estar sem menstruar há 1 ano. Mas eu já estou quase 1 ano. Quase 1 ano não é 1 ano. Então, até que se complete 1 ano, a menstruação pode vir, ir, ok, a gente vai acompanhando. Passou 1 ano de menstruada, eu até posso ter algum sangramento, mas via de regra é suspeito. Passou da menopausa, eu menstruei, eu tenho que investigar, porque pode ser câncer de endométrio, pode ser câncer de colo do útero. Então, até provar que não tem nada, eu preciso investigar. Não pode assim, menstruei depois de 5 anos. Não pode, tem que investigar. Alterações repentinas de humor nunca foram comuns para mim durante a TPM, mas tem acontecido agora que estou mais velha. Isso pode estar relacionado com as mudanças hormonais? Com certeza. Então, a gente tem que observar o nosso entorno, se não tem nenhum problema, nada me tirando, né? O conforto, o sono. Mas, como eu te falei antes da menopausa, a gente já começa a ter essas alterações. É como se a gente vivesse numa TPM constante. Um monte de mulher fala assim, nossa, Natasha, eu fiquei tão aliviada porque eu achei que eu estava ficando bipolar. Não é? São alterações de humor. Então, sim, tratando, a gente também vai estabilizar o humor quando a causa é puramente hormonal. Porque também eu posso ter uma patologia, né? Mas equilibrando os hormônios, a gente vai ver. Melhorou ou não melhorou e vai fazer o tratamento indicado. Ótimo. Homens passam por menopausa? Guria, só pergunta boa hoje. Parabéns pro pessoal aí. Maravilha. Os homens passam, mas o nome é outro. Chama andropausa, tá? E ela não é tão marcada como para nós mulheres, né? Então, normalmente, a menopausa pra gente varia de 45 a 55 anos. Os homens, eles podem começar a sofrer a andropausa dos 45 aos 70. E essa andropausa, ele não vai ter calorão. Mas pode ver que os homens também mudam o corpo, eles vão ficando com as pernas finas, aquela barriga de sapo, né? O que também traz riscos cardíacos, o que também traz riscos, né, de infarto, de AVC. Mas eles vão ficando também mais sonolentos, cansados. Sabe o velho ranzinza? Eles também vão ficando ranzinza, sem paciência. E o desempenho sexual também pode ficar comprometido. Então, o homem, a gente tem uma falsa ideia, que é um preconceito também, de que o homem tem que estar disposto para o sexo 24 horas por dia, animado 24 horas por dia e tudo. Existem personalidades, mas via de regra, a gente começa a perceber uma baixa, sabe assim, a gente vai... Nossa, eu vejo assim, meu marido envelheceu rápido, só que demora. Então, quando eu tenho um casal de, vamos colocar aí, 55 anos, os dois com a mesma idade, ela entrando na menopausa, ela cai no desempenho, né? De disposição, de memória, de sono, de tudo. Um homem de 55, quase sempre, nada é... Não estou dizendo que é todo mundo igual, tá? Sim. Mas, via de regra, um homem de 55, ele está com a disposição dele como um homem de 45. E esse gap, essa mudança, ela começa a pesar. E quando a gente fala de sexualidade, por exemplo, a gente não precisa ter essa preocupação de falar, mas a minha vizinha namora 5 vezes por semana, eu só namoro 1 por mês. Eu devo ter algum problema? Não. Existe um equilíbrio do casal. O problema existe quando? Quando o meu marido quer todo dia, eu não quero nunca. Ou
quando eu quero mais que ele. Porque também Sim. isso acontece. A gente acha que, né? Não, isso também acontece. E eu preciso fazer o quê? Trazer os dois para uma sintonia parecida. Então não tem o certo ou errado. À medida que a gente percebe que ele anda muito mais cansado, mais ranzinza, mais indisposto, dormindo mal, sexualmente falando, pode ser que já apresente uma dificuldade de ereção. O homem, diferente da mulher, ele tem a sexualidade muito na cabeça, né? Então, às vezes, ele tá com desejo, ele nem percebe se ele tá com uma ereção. Não é que não perceba, né? Mas assim, ele nem valida se aquela ereção tá tão boa assim. Ele tem sexo igual, mas a gente percebe. Então, nesses casos, também vale muito a pena a gente chegar para o parceiro e dizer, olha só, isso aconteceu comigo há um tempo atrás e eu procurei ajuda e eu tô tão melhor. Será que não está na hora de você procurar ajuda? E existe um médico que trata, que é o endocrinologista ou o urologista, tá? Alguns clínicos também, excelentes clínicos, estão aptos a tratar. Mas quase sempre o endocrinologista ou o urologista tratam. O homem também pode repor hormônios e a gente tem os dois aí com uma qualidade de vida adequada. Ah, isso é muito importante, porque às vezes os homens, eles se recusam, né? Vai até o limite para ir a consultar um médico e aí acaba atrapalhando até o casal também, né? Na vida sexual. E assim, e uma coisa interessante da gente falar, hoje eu estava conversando com uma paciente, profissionalmente também a gente muda. Claro que sim, verdade. Então, se você acorda bem disposta, se você tá com a memória boa, se você tá com o humor estável, você vai ter um rendimento do trabalho. Se você acorda cansada, nervosa, dificuldade de concentração, o nosso trabalho muda. Se eu tô tendo variação de hormônio, meu chefe vem falar alguma coisa, eu mando plantar batata. Se eu tô estável, meu rendimento muda. Para o homem, a mesma coisa. Só que, como eu falei, eles vão ter isso muito mais tarde. Quase sempre a mulher tem ainda durante o período de trabalho. O homem vai ter mais tarde. Mas aquela agressividade para os negócios, o ímpeto, a coragem, ela também está muito relacionada aos hormônios. Ah, tá. Faço reposição hormonal sintética há 5 anos, mas os fogachos não passam nunca. Bom, primeiro, tem que adequar a dose de hormônio, né? A terapia hormonal sintética, ela é autorizada, tá tudo certo, não tá errado, mas não é a melhor que existe. O ideal seria a gente usar bioidêntico, porque o nosso organismo acaba tendo menos efeitos colaterais. Eu não vou ter a primeira passagem hepática, então assim, para o organismo é muito mais natural e fisiológico a reposição bioidêntica. E quando a gente vai comprar uma medicação na farmácia, não existe como a indústria farmacêutica fazer 30 tipos de dose diferentes. Então, eles têm doses padrões e a gente tem que se adaptar. Quando a gente vai individualizar o tratamento, a gente consegue ajustar a dose. Então, se isso aqui não está sendo suficiente para o teu calor, vamos ajustar. Claro que eu preciso ver se não tem nenhum remédio, porque às vezes tem remédios que aumentam o calorão. Eu tenho que ver se a tireoide está normal. Né? Então, considerando que todo o resto esteja normal e que seja só a parte da reposição hormonal, ajusta a dose. Se você for no médico e ele falar, não, mas é assim mesmo, tu já está usando tudo, troca de médico porque ele está desinformado. Dá para ajustar. Ah, tá. Ninguém nasceu com calor, não vamos morrer com calor, né? Não, não. Olha, eu quase morri. Ai, a reposição hormonal feita no início da menopausa tem tempo de duração? Tinha, não tem mais. Então, assim, a medicina, ela é dinâmica, a gente vem aprendendo com o tempo. Então, lá na década de 80, de 90, se dizia que só podia usar hormônio 5 anos. Que pode usar hormônio 5 anos, que é seguro. Depois disso, dava câncer. Então, o que acontecia? Então eu vou ter qualidade de vida ali dos 45 aos 50, depois piora. Não. Depois, com o tempo, se descobriu que, olha, a gente ajusta a dose, reavalia essa paciente, vê se ela está fazendo exercício, se ela não fuma, se ela tem um risco aumentado. A gente pode manter essa reposição por 10 anos. Hoje, a gente mudou de novo. Hoje, a gente reavalia a paciente ano a ano. Se ela estiver bem,
nós vamos fazendo os ajustes, porque uma mulher de 70 anos, ela não precisa da mesma dose de hormônio que uma mulher de 40. A gente vai ajustando. Conforme o teu estilo de vida, conforme a tua necessidade de energia, é uma dose. Então, considerando tudo isso, hoje não tem mais tempo de tratamento. Tem a melhor hora de começar, tem o que é justificável começar, e se a paciente estiver bem acompanhada e tiver necessidade, ela pode manter enquanto o médico achar necessário. Quando não é indicado reposição hormonal na menopausa? Quando a paciente própria já teve algum tipo de câncer hormônio dependente. Então, se eu tive câncer de mama, eu não posso fazer uso de hormônio. Isso é uma realidade absoluta, uma verdade absoluta? Parta do princípio que sim. Existem alguns casos de mulheres, depois de 5, 10 anos, que a gente usa alguns outros tipos de hormônio, tá? Mas, enfim, via de regra, se eu tenho câncer, eu não posso usar. Se eu já tive algum episódio de trombose, eu preciso ser muito bem investigada, liberada pelo vascular para usar. Se eu estou no momento com uma doença hepática, se meu fígado não está bom, não é hora de começar. E sempre que eu estou com qualquer doença descompensada, eu primeiro preciso ajustar para depois começar os hormônios, tá? Quando eu tenho histórico familiar, por exemplo, a minha mãe teve câncer, a minha irmã teve câncer, a minha família inteira teve câncer, a gente costuma dizer que é uma contraindicação relativa, ou seja, vamos investigar o que realmente há nessa família. Existem famílias que têm um índice de câncer, uma incidência de câncer maior, a gente vai investigar o perfil genético dessas pacientes. E se elas têm a alteração genética, também é contraindicado o uso de hormônio. Tá? Então, as contraindicações absolutas são essas. Depois a gente vai considerando caso a caso. Posso iniciar a reposição hormonal no climatério? Deve. A reposição, ela começa lá quando eu começo os primeiros sintomas. Tá? Tem outra também que é muita dúvida, pessoal. Tenho 40 anos. Quando devo repor hormônios? Eu tenho pacientes de 56 que ainda não precisam de nada. Lembra da nossa perguntinha? Precisa, pode, quer. Eu tenho pacientes com 56, 57 que não precisam de nada, que estão super bem. Então, a grande questão é a gente começar a observar o nosso corpo. A gente está trabalhando tanto, está tanto no automático, que até o sexo é automático, né? Começa, vai, vira, acabou. Então, assim, comecem a se observar. Parem de tentar justificar. As pacientes vêm, elas falam o problema, o sintoma e já justificam. Eu tô dormindo mal, mas também não sei o quê. Eu acordo cansada, mas também... Eu falo, não, mas não precisa justificar. Eu só quero saber o que tá ruim. Então, comecem tendo essa percepção isenta de justificativas, isenta de preconceito e ver. Uma frase que eu escuto muito no meu dia a dia é: eu não me reconheço mais. Eu não sou a pessoa que eu era. Então, a gente não precisa chegar nesse ponto, né? Quando eu começo a perceber, tá na hora de tratar. Tem algo que pode ser tomado preventivamente para diminuir os sintomas? A gente sempre deposita a responsabilidade de alguma coisa numa medicação, né? Existem muitas coisas que devem ser feitas antes, mas elas dependem muito mais de ti do que do médico. Então, a primeira coisa, exercício. Precisa ser começado. Hoje, amanhã cedo, que hoje já é 8 da noite, amanhã cedo. Precisa, não é segunda, não é mês que vem. O exercício, ele vai diminuir a incidência dos sintomas da menopausa. Ele vai diminuir os efeitos da menopausa no músculo, que a gente vai perder no músculo, diminui a chance de obesidade. Obesidade aumenta em 6 vezes o risco do câncer. Então, todo mundo perguntou se o hormônio dá câncer. A obesidade dá 6 vezes mais câncer. Então, o que dá para fazer preventivamente? Exercício. Segundo, boa alimentação. Não adianta eu me encher de porcaria e achar que eu vou ter uma vida saudável e eu vou ter uma pílula mágica que vai melhorar. Então, exercício, boa alimentação e tempo de qualidade. Como eu falei, a gente está tanto no automático que a gente não tem tempo com o marido,
com filho, eu preciso ter lazer, eu preciso ter um sono bom, eu preciso ter um tempo de qualidade, eu preciso comer direito e eu preciso fazer exercício. Se a gente fizer de verdade, não é um dia na semana, se a gente fizer isso, a gente já vai estar fazendo muita coisa preventivamente para minha menopausa. Fora isso, as suplementações necessárias com vitaminas e um acompanhamento médico. Todos os anos, bem bonitinho, é o primeiro passo. Depois disso, vai ser individualizar o tratamento. Eu vi ali uma perguntinha quando nós estávamos conversando. Eu tenho 54 anos e posso começar a minha reposição agora? Né? Mais ou menos assim ela perguntou, né? Então, depende a quanto tempo. A princípio, pelo fator idade, pode. Porque a gente sabe que até os 60 anos pode. Precisa ver os exames, se ela tem indicação, mas só pela idade não tem problema nenhum, pode começar. É o famoso antes tarde do que nunca, né? Então, se tá ruim, a gente precisa melhorar. Uma coisa importante, Pri, que a gente quase nunca para pensar é assim. Nós estamos hoje, não é a nossa próxima geração. Hoje, a gente está pronto para passar dos 90 anos. Se você olhar em volta, a gente vê um monte de gente com 80 e poucos, né? Então, se eu tenho 54, gente, eu tenho praticamente 40 anos, 36 anos pela frente. Considerando o básico, que hoje é 90. Sim. Né? Quem se cuida vai passar do 100. Só que assim, o que me adianta chegar nos 90 torto, numa cama, dependendo de alguém? Eu preciso chegar bem. Eu costumo dizer para meus pacientes que eu desejo duas coisas: autonomia e lucidez. Pronto. Outro dia, a doutora Julia Appel fez uma coisinha que eu achei bem bonitinha. Ela falou assim: o que eu desejo? Cintura fina e perna grossa. A cintura fina quer dizer que a gente está cuidando do peso, vai ter menos risco de doença cardiovascular. E a coxa grossa quer dizer que a gente está fazendo exercício, que a gente está ativo. E isso, a menopausa, ela também aumenta o risco de Alzheimer, de demência senil. Então, fazer essas atividades, cuidar do nosso corpo, é fundamental na prevenção. E pensem, a gente precisa se cuidar porque nós temos muitos anos pela frente. Então, quando chega uma paciente e fala, eu tô velha, eu tenho 60, eu digo, amiga, tem mais 30. Como é que nós vamos querer viver esses próximos? Né? A minha avó faleceu com 97, então eu falo 30 considerando que você vai viver pouco. A gente pode viver mais. Mais, é verdade. Deixa eu ver aqui. Estou tendo dificuldade para dormir. Isso pode ser efeito da menopausa? É um dos primeiros sintomas. Então, dificuldade para pegar no sono é um sintoma. E a dificuldade de manter o sono. Então, fala assim, mas eu tô tendo sono leve. Gente, não é sono leve, você tem dificuldade para manter o sono. Antes eu não levantava para fazer xixi, agora eu levanto 1, 2 vezes. Eu levantava e voltava a dormir. Agora eu fico fritando um pouquinho ali na cama até conseguir dormir. Esse é um dos primeiros sintomas. Agora, tem muita coisa que é culpa nossa. Por exemplo, o famoso celular. Cama é feito para dormir. Então, o ideal, pesquisem aí sobre a higiene do sono. A gente está tão estimulado, as nossas crianças desde sempre. Então, a gente chega em casa, é televisão, é iPad, é celular. Gente, é muito estímulo. A gente precisa desligar a tela, tomar um banhozinho morno, um chazinho, apagar as luzes e tentar descansar. Isso vai liberar hormônios. Eu vou liberar hormônio, não preciso tomar hormônio, né? Isso vai ajudar a ocitocina, a melatonina, a serotonina. Quer dizer, são vários hormônios que vão induzindo o sono. Quando eu pego o celular e fico até ele cair na minha cara, sabe aquela... Quem nunca, né? Tá lá deitado, o celular cai no rosto. Gente, eu tô atrapalhando o meu sono. Então, quando a gente levanta e vai no banheiro, volta e vai checar o celular, danou-se. Aí a gente não volta a dormir. Então, é um sintoma, mas verifica antes se tu não tá colaborando para isso. E outra coisa comum às vezes a gente já tá aposentado, ou a gente consegue estar por casa, e, eu dormi mal à noite, eu durmo de tarde. Ou eu dormi mal à noite, eu durmo até 10, 11 horas da manhã. Também não dá, né? É igual criança pequena, se tu deixar ela dormir a tarde inteira, de noite ela não vai dormir. Eu preciso corrigir os meus hábitos
para que daí sim eu possa dizer estou ou não estou com algum problema para dormir. Ah, tá. Ótimo. Qual a idade mínima que a mulher pode ter menopausa precoce? Acho que a doutora até falou já, né? Não existe uma idade mínima. A gente diz que antes dos 40 é precoce, tá? Ah, tá. A que eu presenciei, a que eu tenho paciente com 25, mas é muito raro. Em geral, tá em torno dos 30 e poucos anos. O que é interessante a gente pensar? Se eu tenho a mãe, se eu tenho uma irmã que entrou na menopausa de maneira precoce, ou seja, antes dos 40, a gente tem uma tendência a repetir isso. E na fertilidade, isso é muito importante. Porque a gente sabe que a partir dos 35 anos, a gente já começa a ter uma dificuldade um pouquinho maior para engravidar. Então, se você teve uma história que a mãe entrou na menopausa cedo, procure conversar sobre fertilidade antes, se ela entrou com 40, antes dos 30. Se ela entrou com 38, antes dos 28. A gente precisa pensar. E aí pode ser feito congelamento de óvulos, pode ser feita uma investigação para ver se a gente está com chance mesmo de entrar nessa menopausa precoce. Mas o principal risco é histórico familiar. Ah, tá. Uhum. Eu acho que aqui tem mais perguntas, mas tudo a gente já meio que respondeu também. Porque daí tá perguntando do calor que a gente respondeu, o suor noturno também, né? Tem mais alguma pergunta aí, doutora Natasha, aqui? Tenho mais algumas, mas também já foram meio respondidas. Então, assim, a Janaína perguntou, como saber que o período do climatério está indo para o final? A gente não tem bola de cristal. Outro dia uma paciente me disse assim, eu fui no médico, ele disse que em 2 meses eu entro na menopausa. Eu não falei, óbvio, mas me deu vontade de perguntar, e tu não perguntou o número da Mega Sena? Porque, assim, não dá pra gente saber. Cada organismo reage diferente. Então, pode ser que a gente só considera a menopausa depois de 1 ano, justamente porque cada uma pode ter uma maneira diferente de desenvolver, tá? Quem mais? A Rejane colocou aqui. Menstruei com 9 anos, estou com 47, mas eu não tenho sintomas. É gente que morre de medo de entrar e gente que já está preocupada porque que não entrou, né? Como eu falei, a menopausa a gente pode ter até os 55. Dos 55 em diante, a gente chama de menopausa tardia. Também tem seus efeitos. Por quê? Porque é muito tempo de ação hormonal no organismo. Aí a gente fala assim, tá, mas você está falando de hormônio, que diferença faz se é o meu hormônio ou se é o hormônio bioidêntico? Quando a gente está fisiologicamente produzindo hormônio, os nossos níveis hormonais são muito maiores do que quando a gente está repondo. Num período, por exemplo, de menstruação, meu estrogênio vai a mais de 400, 300, 400, 500. Quando eu estou na menopausa, repondo hormônio, ele não passa de 50. Então, é muito diferente o estímulo da mama. Então, essas do útero, enfim. Então, essas pacientes com mais de 55 que estão menstruando, a gente também tem que acompanhar e ver se está tudo bem, tá? Teve uma pergunta aqui importante, a Márcia, sobre espessamento endometrial e reposição. Não pode repor hormônio quem está com espessamento endometrial. Espessamento endometrial é quando a gente está com a parte de dentro do útero maior. Eu preciso tratar isso antes de começar a tratar com hormônio, tá? Eu vi uma pergunta aqui que é importante também. Me sinto muito cansada e sem ânimo nem para o sexo. Tenho 47 e não menstrua há 2 meses. Aí pode ser que a gente não consiga responder todas porque está quase no horário já. E aí, Então, na verdade, é isso que a gente falou. Ela está em climatério, né? Climatério é essa fase de transição que hora vem, hora vai. É muito comum a paciente falar assim, eu marquei consulta, mas aí eu melhorei, eu desmarquei. Conforme eu vou e volto na menstruação, eu também melhoro. Não é um sintoma que começa e continua. Cada vez que eu menstruo, parece que tudo vai embora como mágica. E aí pode ser que eu fique 2 meses bem, 5 ruim, pode ser que eu fique 15 dias ruim, depois eu tô sempre bem. É isso que a gente vai avaliar com cada paciente. Mas, via de regra, começou a sentir, já vale a pena conversar sobre o tratamento, tá? E vale lembrar... Desculpa, só para complementar. Vale lembrar que hormônio não é o único tratamento, tá? Hormônio é o melhor, é o tratamento de primeira linha.
Mas existem a fitoterapia, existe alguns antidepressivos que atuam nos sintomas da menopausa e existe o que a gente falou antes, que é a nossa mudança comportamental. Muitas mulheres, como eu falei, os sintomas, ele pode ser maior para uma e menor para outra. Pacientes que têm poucos sintomas, só da gente melhorar exercício, melhorar alimentação, acupuntura, yoga, tudo isso são técnicas, meditação, que realmente ajudam. A diferença é quanto ajudam, né? Então a gente tem que ter esse bom senso. Certo. E quando a pessoa usa o Mirena, como é que ela sabe que ela está na menopausa? Então, é aquilo que a gente falou, ela não tem o sinal da menstruação para saber, mas os sintomas vão vir. E aí, laboratorialmente, dá pra gente saber se ela tá entrando em menopausa ou se já entrou em menopausa. Tá? Tem uma paciente querida, que eu amo de paixão, que colocou assim, Natasha é minha anja, né? Acho que foi isso que ela colocou. Por quê? Muitas pacientes, de verdade, às vezes, no primeiro rastreio, elas estão bem, elas estão sem queixa aparente, e elas vêm por pura consciência, sabe? Assim, eu vi tua live, eu acho que tá na hora de eu fazer uma avaliação e tal, e a gente descobre um câncer. Só de fazer os exames de rastreio. Então, câncer de intestino, câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de bexiga. Muitas vezes são exames simples que a gente descobre. E tudo que a gente descobre cedo, a gente trata cedo. E vai ser um tratamento muito mais leve, curativo e resolutivo. E, bens a Deus, é isso que a gente quer, né? Ninguém está prometendo a pílula mágica, o elixir da juventude. A gente está querendo promover qualidade de vida. Seja qualidade sexual, qualidade profissional, qualidade nos nossos relacionamentos, mas qualidade do nosso bem-estar próprio, físico e mental. Verdade. É isso aí. Meu Deus, olha a importância de fazer os exames, né? Que às vezes a gente, quando chega, eu vou fazer. Porque eu mesmo fiz muitos exames e todos o que a gente precisa fazer anualmente. E a importância de, olha, e a pessoa achou um câncer, já tratou cedo, já conseguiu. Faz bem para tudo. Tem que. Por isso que eu digo, E aí, para aquelas pacientes que falam, eu não vou fazer mamografia porque dói, eu não vou fazer colonoscopia porque é ruim, 2 puxão de orelha para cada um. Mamografia, se a gente faz fora do período menstrual, não dói. Se você tem a mama muito sensível, pode tomar um analgésicozinho antes. Mas, assim, é um exame que tem uma importância e um valor muito maior do que qualquer desconforto. Verdade. Doutora, muito obrigada. Que coisa mais gostosa essa live. Obrigada, meu amor. Dúvida, a gente tem... Eu só tenho a agradecer, porque nesse mês da mulher, que eu digo que é sempre, não é mês da mulher, é sempre é bom falar sobre esses assuntos que são tão importantes pra gente, que a gente tem tantas dúvidas. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, assim, parabéns. Teve um público enorme, então agradeço de coração. E, principalmente... perguntas muito bem colocadas, e é interessante a gente fazer esse bate-papo, porque a pergunta de uma é a pergunta de várias, né? Então, assim, é uma oportunidade da gente aprender, e tendo informação, a gente com certeza tem mais saúde. Então, muito obrigada, estou disponível sempre que precisar, e parabéns pela iniciativa. Obrigada a todos que participaram aqui com perguntas. Beijo, até a próxima. Obrigada, doutora Natasha. Tchau, tchau. Tchau.